Radio France Internationale. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é sexta-feira, dia do nosso Magazine de Desporto, da autoria de Marco Martins, mas já de imediato fique com a reportagem de Lígia Anjos. Reportagem. Nenhuma cidade registra um contraste tão grande entre os franceses como Marselha, o sol, o mar, as costas, a caldeirada provençal, o caldeirão de cultura mediterrânica, fruto da imigração do século passado, da Grécia, Espanha, Itália, Córcega, Marrocos, Tunísia, Argélia ou ainda Cabo Verde. Do outro lado, a corrupção, as ruas sujas, uma cidade portuária livre de pretensões burguesas e o plano de Emmanuel Macron chamado Le Grand Marseille, que prevê uma reabilitação urbana da rede de transportes, das escolas e serviços públicos. A segunda maior cidade do país foi durante décadas esquecida da política nacional, descreve Jorge Mendes, advogado e delegado da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa da região Provença-Alpes-Costa Azul. Marselha foi esquecido de tudo o que era transportes, escolas públicas, serviços públicos durante 25 anos. As prioridades não foram as mesmas e foram, se calhar, escolhas feitas há vários anos que viu-se o ano passado o estado de pobreza das infraestruturas públicas. E é isso o Grand Marseille. Não é nada mais que isso, é tentar remeter as escolas públicas num estado digno, que elas não estão hoje. As escolas elementares e secundárias de Marselha são um escândalo da República. Isto era o título de um jornal, aliás, o ano passado. De facto, não é? Temos hoje chuva, ratos, frio e calor, muito, nas escolas de Marselha, o que é uma vergonha, não é? Comparativamente à segunda cidade que é Marselha. Porque o Estado nunca compensou este atraso, que cada vez foi-se acumular e, de facto, as infraestruturas públicas estão num estado terrível. Os transportes públicos é a mesma coisa. A última vez que houve um transporte público feito em Marselha foi há mais de 30 anos, não é? Há 40 anos, aliás. Temos duas linhas de metro. Portanto, de facto, esta cidade foi esquecida. A prioridade foi dada a Paris, a Lyon, a Bordeaux. Desenvolveu muito, mas Marselha ficou esquecida. Marselha enfrenta sucessivas ondas de violências ligada ao tráfico de droga e ajustes de contas. O presidente da Câmara de Marselha lembrou o ano passado que compete ao Estado desmantelar as redes e lutar contra a criminalidade, acabar com o tráfico de armas e de droga e diz até mesmo que em Marselha se consegue comprar uma Kalashnikov como se compra um pão de chocolate. Declarações que obrigaram o ministro do Interior francês Gérald Darmanin a prometer 300 polícias extra em 3 anos. Segundo as autoridades locais, já chegaram 94 novos agentes, ainda assim um número insuficiente, como descreve Jorge Mendes. A nível nacional, a França nunca meteu na nossa cidade, em Marselha, os mesmos números de polícias em paralelo ao número de habitantes, nunca fez os mesmos números de postos de polícia judiciária, de tribunais, de juízes e, portanto, de facto, não temos nem metro, nem número de polícias suficientes, nem número de pessoas em tribunais suficientes. E, de facto, onde não há polícias suficientes, também nunca houve autoridade, nunca houve julgamentos suficientes, etc., porque esta cidade foi esquecida da República durante muitos anos. E hoje temos um atraso, também um atraso com a Polícia Nacional. Emmanuel Macron vai construir um novo posto de polícia judiciária no bairro do norte da cidade, onde não havia. Então que é lá que é mais preciso. Também vai mandar vários polícias, 120 para começar, mais 200, mais 300, porque durante anos não houve um número suficiente de polícias nesta cidade. E, de facto, deixamos o norte da cidade um pouco isolada, abandonada. Essa economia paralela conseguiu-se desenvolver sem que ninguém venha a chatear. Em Marselha encontram-se alguns dos bairros mais pobres de França, onde cerca de 50% da população vive abaixo do limiar da pobreza. João Fortes vive no terceiro bairro de Marselha, conhecido pela zona mais suja e mais pobre, mas que não é real quando se vive no bairro, descreve este residente cabo-verdiano. Falar da violência em Marselha é uma tentação de rebaixar esta cidade, de deixar num ponto mal visto. Por exemplo, na zona onde eu moro, é classificado na Europa, que é o terceiro arrondissement, a zona mais suja da Marselha, mais pobre da Marselha, mas
É mentira. É mentira, são só os ditos escritos. Porque se vamos ver esta zona, tem tudo, menos esta coisa de dizer que é suja e é pobre. Então, mas porquê é que dizem que é a zona mais suja e mais pobre? Para fazer as pessoas correr da zona, o Euromed, desde que começou a modificar esta zona, esta cidade, tem muito interesse nesta arrondissement, que é o terceiro. Pode-se lançar estas informações para que as pessoas não venham aproximar desta zona. Marselha é a cidade mais antiga do país, é uma cidade com vida, energia e com fraquezas também e que precisa do apoio do poder central, afirma o cônsul honorário de São Tomé e Príncipe em Marselha, Jean-Pierre Benzaïd. A parte dos problemas, Marselha é uma cidade a mais antiga de França, de mais de 2.600 anos, a mais antiga, mas é uma cidade muito boa, muito interessante, uma cidade que tem vida, que tem energia, que tem possibilidades, mas que tem fraquezas também e que precisa do apoio do poder central. Então, isso é bom. Esperamos ver no futuro bons resultados para a cidade e para toda a gente que mora aqui, que são de origem desde muito tempo de França e de Marselha, e por todos os outros que são marselhês desde pouco tempo. O presidente francês visitou 2 vezes Marselha. Neste primeiro mandato, anunciou um investimento de 1.000 milhões de euros para desenvolver a cidade, mas não passam de anúncios políticos, aponta a presidente da Associação Cap Vers l'Avenir, Sandra Lima Rocha. São efeitos de anúncio, porque desde que Emmanuel Macron vem em setembro, o anúncio do seu plano Marseille en Grand e a promessa de 1,5 bilhão de euros para a cidade. Pouca coisa aconteceu aqui, se não for a visita de Jean Castex, o primeiro-ministro, 3 meses depois, com o seu ministro da Educação Nacional, a dizer que iam reformar as escolas primárias. Nesse interim, tivemos mais uma greve de catadores de lixo que desfigurou a cidade e há alguns dias a imprensa, não você e outros, nos indica como sendo a cidade que se recusa a ser vacinada. É uma pergunta. Seriam os marseillais, os principais franceses, que o presidente quer emmerder? Eu não sei como traduzir. É mais que chatear. Hein? Segundo suas próprias palavras, je veux emmerder les Français. Talvez somos essas pessoas. Então, não posso e não quero falar em nome da comunidade cabo-verdiana, porque não tenho a legitimidade, mas no que me diz respeito, não quero votar num homem que está a tentar dividir e governar melhor. E sua estratégia é excelente politicamente, mas imoral na minha opinião. Marselha é uma cidade que não se molda facilmente, defende Sandra Lima Rocha. Não sei se os outros presidentes se interessaram em Marselha, mas Emmanuel Macron quer ser reeleito, mas quer tentar seduzir uma população que é muito rebelde. Marseille é rebelde. Marselha é contra Paris. Marselha é contra toda a França, ok? Então, uma maneira de ser não é verdadeiramente que não somos franceses ou coisas assim. É só que é uma cidade que não se molda facilmente. Então, este presidente que disse amar muito Marselha, que vem muitas vezes, está tentando uma operação de sedução. Precisa dos votos de Marselha. Exatamente, precisa e sabe que não tem a maioria dos votos do povo marselhês. Nas últimas eleições, houve uma mudança política local em Marselha, que passou a ser governada por uma coligação de esquerda. Marselha, uma cidade em metamorfose, com projetos de renovação urbana, com este plano Le Grand Marseille, não faltam elogios de que a cidade está mais moderna do que nunca. De Marselha para a RFI, Ligia Anjos.